Fala pessoal, beleza? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito no canal, convido você a se inscrever. E quando for fazer isso, não se esqueça, por favor, de ativar o sininho de notificações, tá bom? E eu queria te fazer hoje uma pergunta. Amplificador de som com regulador de tensão. Será que é possível? Bom, eu acho que muitos de vocês que trabalham com eletrônica ou têm a eletrônica apenas como hobby já se surpreenderam com as coisas que nós somos capazes de fazer utilizando componentes eletrônicos, né? E muito mais maravilhados ainda com as coisas que a eletrônica pode proporcionar para a gente, né? Por exemplo, se nós precisamos de uma tensão de 5 volts perfeita, regulável, estabilizada, certinho, bonitinho, nós temos aqui com uma certa facilidade o nosso querido circuito integrado regulador de tensão 7805. Com ele você consegue uma tensão estabilizada perfeitinha, com corrente máxima de 1 A de saída, para você ligar algum circuito, algum dispositivo que dependa exclusivamente de uma tensão como essa, uma tensão de 5 volts estabilizada. E olhando o circuito integrado, né, que parece bem um transistor, ele se assemelha bem a um transistor, a um TIP 4131, por exemplo, né? E olhando de frente para o transistor, da esquerda para a direita, nós temos aqui o pino 1, o pino da esquerda, o pino 2, o pino do meio, e o pino 3 é o pino da direita. Então nós temos aqui o pino 1 entrada, o pino 2 é a referência de terra, né, ou GND, e o pino 3 a saída de tensão. E como é que ele funciona? Você simplesmente, por exemplo, eu vou deixar aqui ligado a protoboard de uma forma aqui bem simples. E eu vou conectar ela aqui, onde já tem a minha fonte de alimentação ligada, tá? Ó, eu já conectei aqui o circuito integrado. Agora com a minha fonte ligada e o meu multímetro de bancada, eu quero aferir a tensão de entrada aqui desse circuito integrado. Olha aqui, ó. Nós temos aqui então na entrada 12 volts, certo? E aqui na saída, no pino 3, nós temos 4.8. Ah, tá. Pera aí. No caso aqui na saída, nós precisamos ter um pequeno capacitor de desacoplamento para poder desacoplar essa tensão de forma que ela se estabilize, tá? Então vou colocar aqui um capacitor de 100 nano entre a saída e o GND, já vai ser suficiente para estabilizar a tensão. Olha lá, ó. Então nós temos 5 volts, certo? Eu posso simplesmente diminuir a tensão da minha fonte, ó, 10, 9, 8, 7, agora eu vou subir a tensão, 13, 14, 15, 17, 18, 20, olha aqui, ó, 20 volts, tá vendo? E o circuito integrado me oferece 5 volts. É uma solução assim muito simples e bastante confiável, né? Então, nós vimos que esse integrado aqui, ele foi feito exclusivamente para essa finalidade, para fazer o ajuste de tensão. Uma característica interessante a respeito desse componente, falando a respeito desse pino do meio, que é a referência de terra. Vamos supor, eu vou conectar ele aqui novamente. Não sei porque que eu desliguei, mas eu vou conectar de novo. Vou botar um outro capacitor aqui. Só um minutinho. Vou colocar um eletrolítico, é melhor. Vou colocar um eletrolítico aqui entre a saída e o GND, né? E o terra, a massa. Só para estabilizar a tensão do integrado. Vamos ver aqui. Pronto, nós temos lá então 5 volts. Se eu preciso de uma tensão um pouco maior, se eu vou utilizar esse circuito integrado numa etapa de potência, de forma que eu consiga extrair uma corrente muito mais alta, eu sei que sempre que eu utilizo um transistor para poder fazer a amplificação de um sinal, principalmente em fontes de alimentação lineares, eu sempre tenho aquela perda de 0,6, 0,7 volts. Isso é uma característica dos semicondutores, né? Então, se eu simplesmente pegar a saída desse integrado, jogar na base de um transistor de potência, eu vou ter na saída do transistor de potência aproximadamente 4,3 ou 4,4 volts. Como é que eu faço para resolver esse problema? Eu posso simplesmente pegar aqui um diodo, um N4148 mesmo. Aqui, ó, pegar um diodo, um N4148,
Vou fazer o seguinte, eu vou desligar aqui a referência de terra do transistor. Observe que a tensão sobe porque ela está praticamente passando de um lado para o outro. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse diodo entre o terra e a referência do integrado. Observe que a minha tensão aqui ela subiu, 5.7 volts, entendeu? Então se eu colocar esse transistor, essa tensão numa etapa de potência para que eu consiga com esse integrado obter mais corrente, eu vou ter na saída da etapa de potência os 5 volts que eu preciso, entendeu? Essa daqui é um macete muito simples, bastante conhecido aí para quem trabalha com eletrônica, com montagens, projetos e coisas do tipo, né? E sabendo disso, sabendo que o pino do meio é uma referência, e se nós simplesmente fizéssemos uma coisa interessante, se nós modulássemos o sinal aqui de referência de terra do integrado, o que será que aconteceria? Então nós vamos fazer a seguinte experiência, eu vou pegar esse integrado, nós vamos precisar aqui de um LM7805, eu preciso que você separe também, para a nossa experiência, um resistor de 100K, tá? Por 1/4 de watt, dois resistores de 470 ohms por 1 watt, ou um resistor de 220 ohms por 2 watts, pode ser, não tem problema nenhum, tá? Um transistor BC337, nós vamos precisar também de um resistor de 270K, pode ser um resistor de 330K também, não tem problema nenhum, tá? E também de um resistor de 560 ohms, nós vamos precisar simplesmente desses componentes. Nós vamos precisar também de um capacitor de desacoplamento de áudio de 470 micro por 25, pode ser por 16 volts também, não tem problema nenhum, tá bom? E vamos precisar também de um capacitor de acoplamento de áudio de entrada de 1 micro, tá? 1 micro por 50 volts, pode ser 1 micro por 25 também, não tem problema nenhum. Nós vamos montar tudo isso daqui no esquema aranha e nós vamos ver o que é que vai acontecer, tá bom? Depois que você unir o pino do meio do integrado regulador com o pino coletor do transistor BC337, você vai pegar o resistor de 270K ou 330K, o que você tiver aí, e vai soldar entre o pino de entrada de tensão do regulador e a base do BC337. Muito bem, agora você vai pegar o resistor de 100K que você separou e vai soldar ele entre o terceiro pino do BC337, que é o emissor, e o pino que está conectado à base, o pino do resistor de 270K. Agora você vai pegar o capacitor de 1 microfarad por 25 volts ou 50, vai pegar o positivo, o pino positivo desse capacitor e vai soldar também a base do transistor BC337, onde já estão soldados o resistor de 270K e o resistor de 100K. Agora você vai soldar os dois resistores de 470R por 1 watt, se você tiver aí, ou um resistor de 220R por 2 watts, entre o GND e a saída do regulador. Agora você vai pegar o resistor de 560 ou 680 ohms e vai soldar entre o primeiro e o segundo pino do regulador, conforme a imagem vai aparecer aí para vocês.
Agora nós vamos apenas colocar o capacitor de 470 micro por 25 ou 50 volts, até mesmo por 16 volts se você tiver, não tem problema nenhum, e colocar aqui na saída do nosso regulador, no pino 3, igual vai aparecer aí para vocês na imagem, e vai estar pronto o nosso circuito. Bom, galera, então esse aqui é o nosso circuito, ele está pronto, está montado, vocês viram aí que não tem nenhum segredo montar ele, tá? Eu vou deixar uma imagem aparecendo e explicar para vocês as conexões. Esse ponto que vocês estão observando aí, na verdade, é a entrada da alimentação, tá? É os 12 volts que você vai conectar. Você pode conectar 12, 15, 20 volts, não tem problema, tá bom? Você vai ligar nesse ponto aqui do circuito. Aqui nesse ponto aqui é a entrada de áudio, que você vai ligar então o positivo, né, do seu gerador aí de áudio, pode ser seu MP3 player, né? Essa parte aqui é o GND, ele é comum tanto para a entrada de áudio, ele é o negativo da alimentação e também é o negativo do alto-falante, tá? É o GND, o terra do nosso circuito, ele é comum para tudo, tá bom? Então eu vou conectar aqui então todos os dispositivos, no caso a entrada de áudio, o alto-falante e a minha fonte de alimentação, e nós vamos ver se esse negocinho aqui realmente funciona. Bom, galera, tá aqui já então o nosso circuito já todo conectado. Temos aqui a saída de áudio, o alto-falante está conectado aqui, né? Só lembrando que o positivo do capacitor de saída de som, ele vai ligado no pino 3 aqui de saída de tensão do regulador, tá bom? E o princípio de funcionamento é simplesmente aquele que nós mencionamos, né? Ele vai modular o áudio na saída de acordo com a modulação do áudio aqui na parte de referência do terra do regulador, entendeu? Então essa tensão ela vai variar aqui no pino do meio do regulador, conforme a entrada do som aqui, ele vai jogar esse pino ao terra de acordo com a frequência do som que vai estar entrando aqui nesse circuito modulador. Então vou fazer o seguinte, eu vou ligar agora aqui. Aqui vai ser o GND do circuito, da alimentação, terra. Esse aqui, a alimentação, ó. Tá vendo? Já fiz aqui a alimentação. Agora deixa eu fazer um teste aqui rapidinho. Quer ver só? Eu vou ligar aqui o meu multímetro. Vamos ver aqui. Ó. Então eu tenho aqui na entrada, a minha fonte está para 14 volts, tá? Aqui, ó. Ele vai dar um pouco de interferência porque eu não tenho capacitor de acoplamento aqui. Então na entrada eu tenho 14 volts e na saída eu tenho 9 volts, entendeu? Essa é a tensão que eu tenho. Então vamos lá. Ó. Ó. Vamos ligar aqui então o sinal de áudio. Vamos ver se realmente vai sair alguma coisa. Aí, ó. Aí, liguei, desliguei, vou ligar de novo. Olha que interessante, ó. Se nós ligarmos um pequeno capacitor, pode ser um capacitor de 15 nano, como eu estou fazendo aqui, ó. Na saída do regulador, eu vou estar purificando a tensão de saída e o som ele fica muito mais puro. Então vocês podem adicionar em paralelo com os resistores de 470 nano ou de 100 nano ou de 220R que vocês estiverem usando aí, para fazer a filtragem então da tensão de saída aqui do regulador.
Deixa eu desligar aqui, mais fácil, peraí. Vou colocar mais estanho aqui. Vou colocar estanho aqui também. Pronto, agora sim. Agora eu vou soldar aqui. Pequeno capacitor. Vocês podem acrescentar esse capacitor ao circuito, tá? Eu não tinha colocado porque, sinceramente, eu não havia notado essa interferência na outra vez que eu montei. Agora sim, vamos ligar ele novamente. Aqui, prontinho. Vou ligar a fonte de alimentação e vou ligar o áudio. Aí, ó. Ah, ficou bem melhor agora, hein? É claro que nós estamos falando de um regulador de tensão. Isso aqui não foi feito para amplificador. Tanto é que eu não vou nem deixar aqui embaixo um layout para vocês montarem isso daqui. Porque isso aqui nada mais é do que uma pequena experiência para mostrar que realmente ele funciona. Se você montar um circuito adequado, o integrado ele funciona realmente como um pequeno amplificador de áudio. Tá bom? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Por favor, não esqueça de deixar aquele like para ajudar o canal, é muito importante, tá bom?